sou Mateus. Quando eu escrevi a história de Jesus, parte dessa história eu sou testemunha e outra parte eu pesquisei. Eu destaquei especialmente as mulheres que participaram da árvore genealógica de Jesus. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, que certamente os historiadores não gostariam de colocar, porque são pessoas que, ao longo da história, não seriam consideradas dignas de Jesus, mas quando nós a colocamos em conexão com Jesus, elas se tornam dignas. Eu então assisti muitas mensagens de Jesus, outras eu ouvi ele falando, e eu, por exemplo, me lembro daquele sermão maravilhoso que ele pregou numa colina, em que ele disse coisas para todos nós que queremos a felicidade. E no meio desta grande mensagem, eu nunca ouvi coisa igual, ele também nos ensinou a orar. Está no meu Evangelho. E nesta sua instrução sobre o lugar, sobre a atitude, ele também nos disse as palavras que devemos orar. Eu me lembro que ele falou assim: olha, Mateus, vocês todos, quando vocês orarem, vocês orem assim: nosso Pai Celeste, Tu és absolutamente perfeito. Queremos que o Teu Evangelho seja aceito e desejamos que a Tua vontade se realize de modo pleno no presente e no futuro. Pedimos que nos dês o alimento necessário para cada dia. Precisamos que nos perdoes quando te ofendemos, assim como perdoamos os que nos magoam. Oramos para que não nos deixes cair em tentação quando formos tentados e que nos livres do mal. Por fim, cantamos que tu estás no controle de tudo, com poder e glória para sempre. Vocês podem dizer amém. O que é que essa lindíssima oração nos ensina? Acredito que nos coloca esta oração alguns desejos de Deus para nós. E o primeiro desejo que essa oração nos coloca é que nós, com as forças da nossa vida toda, nós celebremos a perfeição do nosso Pai Eterno. Quando nós celebramos que o nosso Pai Eterno é perfeito, nós chegamos a duas conclusões, uma negativa e outra positiva. A conclusão negativa é que nós não somos perfeitos, mas a conclusão positiva é que Ele é perfeito. E Ele sabe como conduzir a história, como conduzir as nossas vidas. E quando olhamos para Ele, podemos nos espelhar na perfeição dEle para buscar o mesmo caminho. Se eu posso lhes dizer algo, meus leitores aqui do Evangelho de Mateus, é isto que Jesus quis nos ensinar, que devemos celebrar a perfeição do nosso Deus. Mas meditando também um pouco mais sobre essa história, eu aprendi uma outra coisa que quero compartilhar com vocês, para que fique cada vez muito mais claro para cada um. Isso está muito firme aqui, em tudo aquilo que Jesus fez e falou, é que devemos viver o Evangelho, que inclui falar do Evangelho, proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho, mas também que esse Evangelho nos anime, nos fortaleça, nos fortifique e seja a razão de ser de nossa própria existência. Penso que isso nos ensina a oração do Pai Nosso como um desejo de Deus para nós. Mas penso ainda que esta oração nos ensina uma terceira verdade, uma terceira coisa para nós, é que nós aprendamos a perdoar. Quando hoje eu me lembro de Jesus, o meu mestre, quando eu me lembro como é que eu era antes de conhecer o perdão dele,
eu percebo e vejo que tudo aquilo que Ele fez e faz tinha um objetivo, é que nos sentíssemos amados por Ele ao ponto de sermos completamente perdoados por Ele. Mas isso, penso eu, na minha própria vida, Mateus, nos dá um desejo de Deus. Ele deseja, Ele quer que nós também sejamos pessoas que perdoem. Porque uma coisa eu sei, eu vou magoar alguém. De outra coisa eu também tenho certeza, vou me magoar. O que eu faço com essas mágoas? Eu faço como Jesus fez. Ele perdoou e quer que eu também seja um homem perdoador, que as mulheres também sejam perdoadoras. Mas eu aprendo mais uma lição desse desejo de Deus para nós. É que nós precisamos vigiar para não cair, porque as tentações virão. Tentação ao fracasso, tentação ao ódio, tentação à violência, tentação ao desânimo, tentação ao erro, tentação no nosso caráter, nos nossos desejos. Mas eu aprendi, e tantas vezes vi isso na vida do meu mestre Jesus, que nós podemos viver de tal modo que quando as tentações vierem, nós possamos dizer não. Jesus me ensinou a dizer não, porque não é isso que Ele quer para a minha vida, então não é isso que eu quero para a minha vida também. Mas eu quero trazer um outro desejo, que talvez reúna todos esses que eu aprendi com o meu mestre na minha própria vida, e é este: eu preciso confiar, não só de palavras, mas com todo o meu ser, eu preciso confiar que o meu Pai, o Pai eterno, o Pai perfeito, o Pai que nos ama, o Pai que nos ensina a perdoar, está no controle de todas as coisas. As grandes, as pequenas, no controle de todas as coisas. Então, eu posso me lembrar, eu estava no meu posto na alfândega. Já tinha eu ouvido falar sobre esse mestre. Queria até me aproximar um pouco dele, mas diante da minha profissão um pouco execrada naquela época, eu não tive muita coragem. Mas eu estava lá sentado na coletoria, ali recebendo os impostos para os romanos, coisa horrível, eu sei. Estava eu ali sentado, eis que eu vejo, passando pela rua, o Mestre Jesus. Mas observo que ele não passou, ele deu uma virada para o lado e veio na minha direção. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu fiquei em pé. Ele disse: vem comigo. E até hoje eu estou na companhia dele. Jesus já morreu, eu ainda estou vivo, escrevendo aqui esse evangelho, mas essa história mudou comigo. E meu desejo é que todos que leem o meu evangelho, que é o evangelho de Jesus, a história de Jesus, quando ele olhar e chamar, vem, que todos venham então para viver aquilo que Jesus quer que nós vivamos. Esse é o meu testemunho, Mateus, para todos os meus leitores, de todos os tempos, porque este é o evangelho de Jesus. E o meu grande desejo é que ele então guarde a todos no poder dele. Ele não está no controle de todas as coisas, então ele guarde cada um de vocês aqui. E lhes convido então para juntos cantarmos: Deus vos guarde pelo seu poder.